Queridos irmãos, muito boa noite, na preciosa paz do Senhor Jesus. Acabo de chegar de um culto abençoado, onde a irmã missionária Lucinha trouxe uma mensagem poderosa. Que Deus continue a usá-la mais e mais. Desejo compartilhar uma palavra com todos vocês. Gosto de falar a palavra de Deus. Gosto de meditar sobre a escatologia bíblica. Não sou um perito no assunto, mas eu sou curioso, gosto de falar sobre isso. Nós estamos em meio a uma profecia preciosa e poderosa que Deus deu a Ezequiel há quase 4.000 anos atrás. Uma profecia poderosa. Sabemos que Ezequiel, um precioso servo de Deus, Ezequiel 37, quero falar sobre a profecia viva. Eu não sei se há 3 ou há 4.000 anos, eu não sei. Só sei que esta profecia é viva. No nosso tempo, no mundo pentecostal, muitos pregam de uma maneira pentecostal essa mensagem, mas eu quero falar pausadamente sobre esta profecia. Esta profecia é uma profecia escatológica também. Acontecimentos proféticos aconteceu ao povo judeu por causa da desobediência. Jesus, quando estava no meio deles, Jesus Cristo procurava conciliar, mas eles não ouviam os conselhos do Senhor. Jesus Cristo parece que desapontado com eles, chegou a dizer: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como a galinha junta os pintinhos e não quiseste. Em outra ocasião, Jesus Cristo disse: eu vim em nome de meu Pai e não me recebeste. Virá outro em seu próprio nome, a esse vocês vão receber. E o povo judeu, na história bíblica, vocês sabem o que aconteceu com este povo. Quando Jesus Cristo estava ali sendo, pelo governador, apresentado ao povo, o governador simplesmente disse: o que eu farei com Jesus chamado Cristo? E o povo, em uma só voz, gritaram dizendo: crucificam, crucificam. Mas e o seu sangue? O povo, em uma só voz, gritaram: que o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Na euforia disseram essas palavras loucas. E isso aconteceu 38, 39 anos depois que Jesus Cristo morreu. A cidade ficou deserta, como ele tinha profetizado. Uma certa ocasião, o Senhor Jesus estava com seus discípulos perto do templo, em Mateus 24. Não é esse o meu assunto, mas Jesus estava ali perto do templo e os discípulos chamaram ele para mostrar a beleza, a estrutura do templo que Salomão tinha feito, que Herodes tinha reformado. Jesus Cristo disse: não vede tudo isto, em verdade vos digo, que aqui não vai ficar pedra sobre pedra sem que seja derribada. Outro dia, estando o Senhor Jesus no Monte das Oliveiras, chegou em particular a ele Pedro, André, Tiago e João. Eles fizeram uma pergunta: Senhor, fala para nós, quando serão estas coisas? E se não haverá da tua vinda e do fim do mundo?
E Jesus Cristo disse para eles, para terem cautela, para não ser enganado. Porque muitos viriam em seu nome dizendo, eu sou o Cristo, iria enganar a muitos. Mas o que eu quero ler mesmo é Ezequiel 37. Vamos analisar uma coisa. Se você pode, pegue a sua Bíblia e abra comigo em Ezequiel 37. A visão de um vale dos ossos secos. E veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse, profetiza sobre esses ossos. E diz-lhe, ossos secos, ouvi a voz do Senhor. Deus deu a ordem para ele profetizar sobre os ossos. Assim diz o Senhor Jeová, a esses ossos, eis que eu farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele, porei sobre vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Era o imperativo, e sabereis que eu sou o Senhor. A Bíblia diz, haverá alguma coisa difícil para Deus? O Deus que fez os céus e a terra. Ele tem em suas mãos todo o poder, toda a força. Ele criou os céus e a terra com a sua palavra poderosa. O profeta diz, então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído, e enquanto eu profetizava, eis que se fez um reboliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceram carne, estendeu-se pele sobre eles, e por cima, mas não havia espírito. Note uma coisa, os ossos estavam sequíssimos, acima dos ossos, nervos, acima dos ossos e dos nervos, carne, acima dos ossos e dos nervos e carne, pele, 4 camadas. Assim se forma o corpo humano, dessas 4 camadas. Jesus Cristo tinha dito que a cidade ficaria deserta. Jesus Cristo também disse, quando os discípulos lhe perguntaram, que sinal haverá da tua vinda? Aliás, quando acontecerá estas coisas? Estas coisas, templo caído. 38, 39 anos depois da morte de Jesus Cristo, o general Tito, por ordem de Vespasiano, invadiu Jerusalém, exatamente em uma época de festa. Pegou os judeus desprevenidos, homens e mulheres e velhos, crianças. Segundo a história, mais de 1 milhão de judeus foram mortos. A cidade foi trucidada, o templo veio abaixo, cumprindo o que o Senhor Jesus Cristo tinha dito aos seus 4 discípulos. Garimpar o ouro, a prata, pedra preciosa, as pedras preciosas que tinha no templo, foi garimpados e levados para Roma. Esta riqueza está hoje no templo romano,
na Catedral de São Pedro, no Vaticano. Isso aconteceu à risca, a profecia que Jesus Cristo disse. Agora, os judeus foram dispersos por todo o mundo. É o que a Bíblia diz em Ezequiel, Jeremias, Isaías. Eu não vou ler para tomar muito tempo, porque senão toma muito tempo. Eu quero ser breve nesta meditação. Na profecia diz que eles seriam fugitivos, beberiam águas amargas, iriam comer pães rotos. E eles então foram avisados por Jesus Cristo. Uma pequena parte fugiu, mas a grande maioria foram mortos. Jesus Cristo já tinha dito, lá no livro de Mateus, capítulo 24 e o verso 15, a seguir. Vamos ler Mateus 24 e 15. Olha o que Jesus Cristo disse. Quando virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo. Quem lê, entenda. Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado, desça, não desça para tirar alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar suas vestes. Ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Ele disse, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Ele estava falando de uma tribulação que iria vir sobre o povo judeu. E essa foi a primeira tribulação que eles tiveram, 37, 38 anos depois da morte de Jesus Cristo. Foram dispersos sobre o mundo todo. Fugitivos, vagabundos, perderam a sua identidade, mas na profecia de Oséias 13, 14, fala do retorno deles. Ezequiel 36 e 24 também fala sobre o retorno deles. Ezequiel 37 e 25 também fala sobre o retorno deles. 37 e 13 também. 21 de Ezequiel e 23 fala do retorno deste povo, que quase por 2000 anos ficaram perdidos e fugitivos por toda a terra, por causa da desobediência. Mas a profecia é viva. Ezequiel 37 é uma profecia que está em pleno andamento. Quanto aos ossos reviverem, com as 4 camadas, já aconteceu. Ossos, nervos, carne, pele, já aconteceu. Hoje Israel está formado como um corpo já recuperado, em pleno vigor. Mas falta ainda uma parte do cumprimento desta profecia. Não apenas uma, várias partes, mas a maior parte falta acontecer ainda. E o que é que falta acontecer nessa profecia? Os ossos estavam sequíssimos. Os ossos estavam sobre os túmulos. Túmulos nessa profecia significa nações. Por onde eles estavam. Ezequiel simplesmente obedeceu à voz de Deus e profetizou sobre o vale dos ossos secos. O vale aqui é um tipo do mundo. Os ossos secos eram os judeus que por quase 2000 anos ficaram perdidos
por toda a terra, humilhados, perseguidos e mortos muitas vezes. Todo mundo sabe o que aconteceu na Alemanha em 1942, quando Hitler, o sagaz Hitler, levou judeus à morte, mais de 6 milhões de judeus. E não é só isso, em outros lugares também, morte de judeus. Judeus eram rechaçados e mortos, perseguidos, porque um dia ousaram falar contra a pessoa bendita e pura do Senhor Jesus Cristo, e as seguintes palavras foram essas: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. E ainda hoje, o povo judeu é perseguido, não totalmente, mas parcialmente no mundo todo. Mas, paralelamente, outra profecia preciosa e pura foi dito por Isaías 66 e 8. O que Isaías disse? Isaías 66 e 8. Quero ler para vocês. Porventura poderia nascer uma nação em um só dia? Isaías 66 e 8. Eu vou ler do 7 a seguir. 66 e 7. Antes que tivesse dor de parto, ela deu à luz. Antes que lhes viessem as dores, ela deu à luz a um filho. Aqui está falando sobre Israel, Jerusalém, que em noite de festa nasceu Jesus Cristo em Belém da Judéia. Eles estavam em festa, na alegria, e nasceu o seu filho, por excelência, segundo a carne, Jesus Cristo. No 8 fala de outro nascimento. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Poder-se-ia fazer nascer uma terra em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz aos seus filhos. Em 1947 foi fecundada essa semente do nascimento da nação. E em 1948 nasceu esta nação em um só dia. O parlamento se reuniram na ONU e estava ali um brasileiro também, chamado Oswaldo Aranha, que votou pelo renascimento ou pelo nascimento novamente da nação judaica, para que se cumprisse a profecia de Ezequiel. Eis que vi os teus filhos voando em asas de pombas. Naquela época não existia avião, mas o profeta já viu os aviões com os filhos de Israel, com os filhos de Jerusalém, retornando para casa. Nessa época, segundo alguns estudiosos, Israel fretou vários aviões para buscarem os judeus que estavam perdidos em várias partes do mundo. Mas não voltaram apenas de avião, voltaram de cavalos, de jumentos, de barcos, de ônibus, de carro. De várias maneiras, os judeus voltaram para Jerusalém. E diariamente, até hoje, eles estão voltando para a sua terra. É um cumprimento vivo da profecia de Ezequiel 37.
Hoje está lá formado o país, com parlamento próprio, com a polícia própria, com as forças de segurança. E é um país pequeno e abençoado em tecnologia. Exportam tecnologia para o mundo inteiro, praticamente. Mas ainda não estão completos. Falta para eles o templo. Falta para ele o retorno de Jesus Cristo. Mas eles serão enganados ainda, mais uma vez. Jesus Cristo disse: eu vim em nome de meu Pai, não me recebeste. Virá outro em seu próprio nome, a esse vocês irão receber. Isso vai acontecer muito breve. Porque eles não aceitaram Jesus em sua primeira vinda. Rechaçaram, perseguiram. Unido aos romanos, mataram Jesus Cristo. Cumprindo assim o que está escrito no livro de João, 1, 11 e 12. Ele veio para o que era seu e os seus não receberam. O mataram. A profecia de Ezequiel 37 continua viva. O corpo da nação judaica já está formado. Completamente formado. Falta apenas o espírito de vida. Aí você pergunta, mas como, pregador? Eles já estão vivendo lá, já estão de vento em polpa, alegres, felizes? Não, mas o espírito de vida que a profecia está falando é o perdão de Deus sobre eles. Porque para Deus, eles ainda, espiritualmente falando, eles estão mortos. Eles vão ao templo, mas não tem templo. Eles vão ao muro das lamentações e lamentam, 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 lamentam. Colocam os bilhetinhos entre as pedras. Eles têm uma maneira até maravilhosa de adorar. Mas cá entre nós, espiritualmente eles estão mortos ainda. Materialmente está tudo bem. Mas espiritualmente, eles estão mortos. Deus não está recebendo o culto deles, o sacrifício deles. Deus não está recebendo. Jesus Cristo já ofereceu por eles e pelo mundo todo o maior e mais puro sacrifício, mas eles ainda não entenderam o sacrifício de Jesus. E eles vão para o muro das lamentações para se lamentar. Não é o tempo deles, o tempo agora é o tempo da graça, é o tempo da igreja. Deus aceita o culto da sua igreja. E quando estou falando de sua igreja, eu não estou falando o nome de nenhuma igreja. Deus aceita o culto da sua igreja, que é a igreja de Filadélfia, amor fraternal, e a sua igreja está sobre toda a face da terra. Porque está na profecia que ele compôs para Deus seres humanos de todas as nações, tribos, povos e línguas. E para Deus ele os fez reis e sacerdotes. A igreja está agora no seu tempo, o tempo da graça. Agora Deus está tratando com a igreja, não é com os judeus. Os judeus estão aqui no contexto profético de Ezequiel 37. Os ossos criaram por cima deles nervo, por cima dos nervos carne, por cima da carne pele. O que está faltando apenas para eles é o espírito. E quando virá esse espírito?
o arrebatamento vai acontecer, a igreja estará nos céus com Jesus. Quando Jesus Cristo estiver voltando em sua segunda vinda, ele virá com a igreja e ele descerá em Bósnia, ele descerá ali no deserto da Jordânia, porque nesta época o mundo estará em uma carnificina. Nesta época, os judeus, a maior parte deles, serão trucidados e mortos. Está no livro de Zacarias, capítulo 14. O dia do Senhor, aonde os teus despojos, está falando sobre a cidade de Jerusalém, serão saqueados, roubados, velhos e velhas mortos, homens por todos os lugares mortos, mas uma boa parte fugirão para o deserto. Segundo alguns, será o deserto de Petros, na Jordânia, a terça parte dos judeus. E na sua segunda vinda, quando Jesus Cristo voltar, ele vai passar por lá, por Bósnia, e vai descer entre os judeus. E os judeus vão reconhecê-lo e vão entrar em um clamor sem precedente, e segundo as Escrituras, eles serão perdoados ali por Jesus Cristo. Jesus Cristo vai liberar o Espírito de graça, de vida, o perdão sobre eles ali. Eles serão perdoados ali no deserto da Jordânia. E Jesus Cristo dali, ele vai sair em direção ao Monte das Oliveiras. E assim que ele pisar no Monte das Oliveiras, vai haver um terremoto. Eu vou parar para o vídeo não ficar muito longo. Mas quando Jesus Cristo descer, ele vai liberar perdão, ele vai dar o seu espírito de perdão aos judeus. Porque eles vão chorar amargamente, como um primogênito chora. E vão dizer, e essas marcas aí? E Jesus Cristo vai dizer para ele, essas marcas são as marcas com as quais eu fui ferido na casa dos meus amigos. E os amigos é eles mesmos. E Jesus vai liberar perdão. Aí vai ter outros trâmites. Aqui é o cumprimento, quase que completo, de Ezequiel 37. Aliás, de Ezequiel 47. Só um minutinho. Ezequiel 37, o Vale dos Ossos Secos. Que maravilha! O Senhor Jesus Cristo será reconhecido sobre toda a terra. A mídia do mundo inteiro estará registrando, filmando isso. Depois, terá outros trâmites. Vai ser repartidas as terras de Israel. E não é só aquilo que está ali em Israel. A terra é maior, muito grande. E cada tribo de Israel vai receber a sua porção. Isso já dentro do milênio. Em cumprimento à preciosa palavra que está escrito: os mansos herdarão a terra,
Os judeus, está escrito também que os judeus serão postos por cabeça e não por cauda. Os judeus que foram perseguidos durante quase 2000 anos, no milênio, serão os cabeças do mundo todo. Porque Jesus Cristo prometeu e vai cumprir. Eu quero parar por aqui. Graça e paz da parte de Deus seja na tua vida e sobre toda a tua família. Dê um like. Compartilhe as mensagens do canal A Voz do Atalaia. Você tem total liberdade de compartilhar. Se você gostou dessa meditação, escreva nos comentários, dizendo também de onde você é, aonde você mora, por favor. Que Deus os abençoe ricamente.